Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos lá para a nossa aula de história, tá? Página 162, hora do texto. Modo de vida na cidade. Com características bem diferentes da vida no campo, o modo de vida da cidade apresenta suas peculiaridades, né? Suas características próprias, né? Observe a imagem ao lado. Nela, o autor procurou representar as construções de uma cidade e o vai-vem dos automóveis, né? Então dá para perceber bem que é uma cidade aqui da zona urbana, né? Olha a forma, as construções, muitos prédios, o trânsito bem agitadinho aqui, né? Bem congestionado. Então, tem muitas características de cidade grande mesmo, né? Onde tem muitas pessoas circulando para lá e para cá. Quais são os elementos que predominam nessa paisagem? O que a Pro acabou de falar, né? Muitos prédios, muitas construções, as ruas são asfaltadas, muito trânsito de carros. Olha aqui também, olha aqui. Por onde você olhar tem trânsito, né? Como que é a vida das pessoas que vivem nesses lugares? Que tipo de trabalho exercem? A vida é bem agitada, né, gente? Bem, até estressante, né? Porque nós temos horário para tudo. As pessoas têm que trabalhar, né? Para sua sobrevivência, o sustento da sua família. E as profissões são as mais variadas, né? Vocês podem até perguntar em casa, qual que é a profissão das pessoas, dos familiares. Tem gente que não sabe qual é a atividade desenvolvida nem pelas pessoas de casa. Só sabe assim, meu pai ele sai para trabalhar, mas não sabe o que o pai faz, como que é o trabalho dele, o que ele tem que produzir naquele trabalho, né? Então é bom a gente saber sobre o trabalho, sobre a atividade praticada pelas pessoas da nossa família, né? Sai um bate-papo daí já, e vocês vão conhecendo cada vez mais os próprios familiares, né? Vocês vão conversando sobre assuntos diferentes também. Você mora em um lugar parecido com esse? Nós moramos, né? Um lugar parecido com esse, que é a zona urbana. Nós não moramos lá no campo, com aquela criação de animais, com plantação, com muito verde. Olha o que tem de verde aqui, ó. Um verdinho aqui, um verdinho aqui. O resto é só construção, carro, poluição, né? Muita agitação. Mas também, claro, muitas coisas boas, né? Senão nós não estaríamos aqui. Relembrando, cidade é uma área muito povoada, onde o verde dá lugar a muitas casas, prédios, escolas, lojas, hospitais, fábricas e outras construções, tá? É aqui onde nós vivemos, na zona urbana. Entretanto, apesar de possuírem semelhanças, cada cidade tem suas características e também estilos de vida próprios. Apresentam diferenças no tamanho, né? Cada cidade tem um tamanho. Tem cidade que é bem grande, tem cidade que é um pouquinho menor, com menos habitantes, né? No relevo, né? Que é o desenho que ela tem na natureza, tem lugares que são altos, tem lugares que são planos, né? Traçado das ruas, a atividade dos moradores, né? Diferentes profissões, as mais variadas possíveis, quantidades de pessoas que nela residem,
como que é o desenvolvimento, algumas são bem mais modernas, né? Se desenvolvem mais, outras ainda tudo muito simples, né? A modernidade parece que ainda não chegou em algumas cidades. A seguir, algumas características da vida nas cidades. Então, a gente está vendo aqui, ó, as cidades que a gente vê, não precisa ser necessariamente do Brasil, tá, gente? Porque zona urbana e zona rural tem em qualquer país, né? Então, aqui não está parecendo que é no Brasil. Mas, ó, dá para perceber, né? Que é uma cidade bem grande. Aqui deve ser um centro comercial. Deve ser, talvez, um dia que eles tivessem fechado aqui a avenida para as pessoas caminharem, se divertirem, porque eu não estou vendo carros passando aqui, né? Aqui eu já sei que é a Avenida Paulista, porque eu estou vendo o MASP aqui, né? E tá vendo? Também eles fecham para as pessoas se divertirem, ó, andar de skate, andar de bicicleta, caminhar. Tem feirinha aqui, né, com artesanato. Bem legal. Aqui já dá para perceber que é uma cidade assim mais interiorana, né? Bastante vegetação, o jardim muito bem cuidado, as pessoas passeando, né? Respirando um ar puro. Tá vendo? Tem diferenças, né, nas cidades. Aqui já tem uma praça pública, o artista aqui fazendo uma apresentação, né? Um bola aqui de pilates. Então, cada cidade tem suas características particulares, né? Próprias de cada uma, tá? Vida na cidade. Na cidade quer dizer aqui na zona urbana. Conhecidas por seu ritmo acelerado, com diversas pessoas andando para lá e para cá, as cidades têm um modo de vida próprio. Sua paisagem é composta por muitas construções, casas, prédios, escolas, hospitais, fábricas, entre outros, bem como muitas ruas e avenidas por onde passam inúmeras pessoas e carros, gerando muita poluição visual, sonora e do ar, né? Visual, porque é muita coisa para você ver, às vezes também tem muitos cartazes nas ruas, você não sabe para onde você olha. Se você olhar para onde você olhar, tem muita coisa para ser vista, né? Então, é uma abundância de expressões aí visuais que gera uma poluição visual. Sonora, porque são muitos ruídos, muito barulho, né? Gente conversando, buzina de carro, fábrica, máquinas, né, funcionando, tudo isso gera muito ruído, que às vezes até é prejudicial, né? Para o nosso ouvido, para a nossa audição. Então, isso daí se caracteriza como poluição sonora. E a poluição do ar, que a gente já sabe, né? Causada pelos carros, fábricas, né? Muita fumaça, muito gás carbônico. Poluição do ar, que também acaba afetando a saúde de algumas pessoas que têm problemas respiratórios, tá? E até problema de pele também, muita poluição, às vezes até algum tipo de alergia também. A vegetação natural, na cidade grande, né, na zona urbana, na maioria das cidades é quase inexistente, não tem. O que se vê são áreas plantadas que, apesar de embelezarem os lugares, ocupam poucos espaços nessa paisagem. Então, as árvores que a gente vê nas ruas, né, o que tem de plantação, de vegetação, geralmente foi plantada. Não é que era a vegetação natural daquele lugar, não.
foi plantada uma árvore ou foi feito um jardim naquele determinado lugar para embelezar, né? Parte estética, fica bonito. E também porque a vegetação, ela ajuda as pessoas a respirarem melhor, um ar mais puro, né? Então, vamos lá. As cidades têm moradias de diversos tipos, formas e tamanhos. Então, aqui, pelo que eu estou percebendo, é o Rio de Janeiro, né? Aqui é uma das comunidades que tem lá. Tá vendo? Como lá tem muito morro tem lá. Então, as pessoas vão construindo suas casas nesses morros. Só que é super perigoso, né? Quando vem uma chuva muito forte, pode ter deslizamento, que as casas são bem simples. É o que cada um vai encontrando sua forma, né, de sobrevivência, né, gente? Aqui não, você já vê que é uma cidade, o terreno é plano, né? Foram construídos muitos prédios. Imagina quantas pessoas tem em um único prédio, né, gente? Essa construção vertical, né? Que foi uma saída, né? Para que caibam mais pessoas num determinado espaço. Porque se for assim, ó, numa construção horizontal, cabe bem menos pessoas. Em construções verticais, cabem muitas pessoas. Por conta da grande concentração de pessoas, muitas têm apresentado um número elevado de edifícios, muitas cidades, né? Um número elevado de edifícios, prédios, em um fenômeno chamado verticalização urbana, que foi o que a Pro acabou de falar, né? Essas construções em pé, né? Vertical é em pé, né? Em forma de coluna, para caber bastante gente, né? Porque tem muita gente, ainda assim tem muita gente sem moradia, ainda assim. O trânsito, né, na zona urbana, na cidade, é intenso. Motocicletas, carros, ônibus, caminhões, caminhonetes. Por isso, muitas pessoas têm optado pelo transporte de bicicleta, de patinetes e até de skates. Mas precisa ter uma via própria para eles, né? Porque não dá para andar aqui no meio desses veículos, porque é bem perigoso, tá? Em algumas delas, existem também trens e metrôs muito utilizados por conta de sua agilidade. Trem e metrô são rápidos, né? Você chega rápido num lugar. Só que também, dependendo do horário, é bem lotado, né? Tem bastante gente. Atualmente é comum ver aviões e helicópteros transitando pelo espaço aéreo das grandes cidades durante todo o dia. Aí já tem também pessoas, né? Principalmente celebridades, políticos, empresários, né? Às vezes eles têm seu próprio helicóptero, seu próprio avião, ou eles alugam também, né? Tem o táxi aéreo, né? E aí eles se locomovem de uma forma bem mais rápida. Às vezes tem uma reunião, está aqui em São Paulo, daqui 1 hora tem uma reunião no Rio de Janeiro. Então, a forma mais rápida é ir de avião, de helicóptero, né? Igualzinho a vida da gente, né, gente? A gente também tem essa rotina dura. Na zona urbana, as atividades giram em torno do comércio e da prestação de serviços, isto é, vendedores, aí das profissões, né, que oferecem um serviço, vendedores, professores, empresários, advogados, policiais, seguranças, médicos, porteiros, motoristas de ônibus, faxineiros, entre muitos outros profissionais, tá? Que prestam algum serviço e que também
às vezes trabalham na área comercial, né? De compra e venda. Nas cidades, as atividades, tanto de trabalho como de lazer, não dependem da natureza, como é lá na zona rural, né? Ou seja, é possível trabalhar de dia ou à noite, é possível trabalhar quando chove, quando não chove. Lá não, já pensou? Está caindo uma chuva muito forte, como é que eles vão lá para a roça? Vão plantar, vão cultivar ou vão colher embaixo da chuva? Então lá depende muito do clima, né? De como vai estar o tempo, para saber se eles naquele dia vão poder trabalhar ou não. É muito comum dizer que aqui, né, a cidade grande, que a cidade não dorme, ou seja, ela funciona 24 horas por dia. Às vezes, no horário que a gente está dormindo, é o horário em que alguém está acordando para ir trabalhar. Ou no horário que a gente está dormindo, é o horário em que alguém está trabalhando. Aí, quando ele voltar para casa, o horário que a gente vai estar acordado, essa pessoa vai dormir. Né? Cada um tem uma rotina, dependendo das suas atividades diárias. Né? Página 165, as formas de lazer. As formas, como que a gente pode se divertir, né? Refrescar um pouquinho a cuca, se distrair, dar uma arejada. Aqui na cidade grande, né, na zona urbana, são as mais diversas formas de lazer. Passeios em espaços públicos, como praças, jardins e alguns parques. Tem ruas de comércio popular, né? Bastante lojas, tem shoppings, lanchonetes, restaurantes. Também a gente pode fazer visitas a museus, bibliotecas, exposições, feiras em locais abertos ou em locais fechados. Então, aqui, lazer é o que não falta, né, gente? Principalmente, assim, se a gente procurar atividades gratuitas, tem muitas, né? A prefeitura oferece. Então, é só a gente dar uma procurada. Não digo agora, né? Nesse momento que nós estamos, esse momento é um momento de ficar em casa, se protegendo, tá? A gente não está tanto tempo assim em casa, né? Se privando de tantas coisas para agora colocar tudo a perder, né? Então, vamos continuar fazendo tudo direitinho, tá? Para a gente ter um final feliz, né? No final de tudo isso, a gente estar bem, estar saudável, estar com a nossa família completa, né? Então, a gente tem que fazer alguns sacrifícios agora para depois colher bons frutos no futuro. Em muitas moradias urbanas, é comum ver animais domésticos de pequeno porte, como gatos, cachorros, passarinhos, entre outros. Pelas ruas da cidade, há também muitas aves pequenas, entre elas muitos pombos à espera de uma sobra de comida, além de cães e gatos sem donos. Olha o olhar desse cachorrinho, gente, que está abandonado na rua, né? Olha que olhar triste, né? De quem não tem uma companhia, de quem não tem alguém que cuide dele. É bem triste, né? Por conta do grande número de pessoas, há muita poluição nas ruas, o que atrai alguns animais indesejáveis, como baratas e ratos, sem contar os pernilongos e outros insetos. Então, a população também precisa colaborar, né, gente? Se você não joga lixo dentro da sua casa, não joga assim o lixo no chão, dentro da sua casa, o que você vai jogar em outro lugar, né? A gente tem que pensar, onde nós estivermos naquele determinado lugar, naquele determinado horário, a gente tem que cuidar bem do ambiente. Não importa se é a nossa casa, se não é. A gente, em qualquer lugar, a gente tem que ter uma postura ética, né? Uma postura correta.
Não importa quem está vendo, se tem alguém vendo, se tem alguém fotografando, se tem... Não. A atitude ética, a atitude correta, ela tem que estar dentro de você, independente de quem vai estar olhando ou não. Se não tiver ninguém olhando, você tem que ser correto do mesmo jeito, né? O nome disso é ética. A ética, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer situação, com gente olhando ou não, tá? Porque ela tem que vir de dentro da gente, da nossa postura individual. A gente tem que ser uma pessoa correta em qualquer situação, não em uma situação ou outra, não, em qualquer situação. Quem é correto, quem gosta de tudo certo, né, de ter postura correta, ter bons valores na vida, usa em qualquer situação. Não fica escolhendo, eu vou ser bonzinho aqui, mas aqui eu posso dar uma deslizada. Não, tem que ser correto em tudo. O Brasil tem muitas cidades e a maioria cresce e se transforma em ritmo acelerado. Por conta de seu modo de vida agitado, caracterizado pelo intenso fluxo de carros e pessoas que trabalham, divertem-se e transitam pela cidade a toda hora, algumas estão à beira de um colapso e precisam pensar em novas formas de possibilitar a seus moradores mais qualidade de vida. Está falando que tem cidades, gente, que já está quase que vivendo um colapso, porque é muita gente, né? Tem que administrar tudo isso, né? Porque cada pessoa tem suas necessidades, né? Imagina muita gente numa cidade, morando numa cidade. Então, são muitos serviços que devem ser oferecidos. E, é claro, tem que ter serviços de qualidade, né? Porque cada uma dessas pessoas pagam seus impostos. E depois esse dinheiro deve ser revertido para melhorias na cidade, né? Para serviços que vão ser úteis para o cidadão, né? Não é difícil administrar uma cidade, um estado, um país, porque são muitas pessoas, muitas vidas envolvidas. Para tanto, já existem movimentos urbanos empenhados em trazer para as cidades mais áreas verdes, meios de transporte não poluentes, moradias sustentáveis, entre outros benefícios. Esse grupo aqui, por exemplo, faz parte de um projeto que se chama Projeto Verdejando, ação desenvolvida por uma empresa privada, é particular, né? Não é do governo, que visa a reflorestar áreas de diferentes cidades do Brasil. Eles vão vendo onde que tem áreas que quase não tem vegetação, não tem uma árvore, né, uma plantinha, e eles vão lá e vão plantando, né? Eles vão verdejando aquele lugar, tornando mais verde, com mais vegetação. É um trabalho bem bonito, bem bonito. Porque todos esses vegetais são seres vivos, né, gente? Eles estão cuidando deles. E é claro, esses vegetais, eles vão... Qual que é o retorno que eles dão para a gente? É o oxigênio, né? O ar puro para a gente respirar. Além, claro, de embelezar o lugar. E qualquer plantinha, flor, qualquer tipo de vegetação embeleza bastante o lugar. Porque aquilo ali é vida também, né, gente? Diálogo com o texto. Coloque a letrinha V quando você ler uma frase, né? Essa frase está sendo uma afirmação. Ela está terminando com um ponto final e está sendo uma afirmação. Aí vocês vão ver, nossa, será que essa afirmação é verdadeira ou será que ela é falsa? Em relação, então, coloque V para verdadeiro e F para falso, em relação às afirmações sobre as características do modo de vida nas cidades, aqui na zona urbana, tá?
Então, eu vou ler para vocês, aí vocês vão pausar um pouquinho o vídeo, vão ler de novo e vão colocar V quando vocês acharem que a afirmação é verdadeira. F, quando vocês acharem que essa afirmação é falsa. A cidade é um espaço com aglomeração de pessoas, veículos, construções e diversas atividades econômicas. Aí vocês vão pensando se essa afirmação é verdadeira ou falsa. No espaço urbano é possível ver muitos elementos naturais e muita vegetação natural. Verdadeiro ou falso? As áreas urbanas oferecem diversas oportunidades de lazer, estudo e trabalho. Verdadeiro ou falso? Nas cidades é possível ver o convívio de diferentes pessoas, diferentes culturas, nos mais diversos espaços públicos e privados. Verdadeiro ou falso? Muitas pessoas não encontram oportunidades na zona urbana e saem das cidades em busca de oportunidades lá na zona rural, onde a oferta de empregos é farta. Verdadeiro ou falso? Tá? Leiam mais uma vez. Pensem nas questões. Se tiver alguma palavrinha que vocês têm dificuldade, procurem o significado no dicionário, tá? Isso tudo é treino, isso tudo é estudo, tá bom? Então, pausa um pouquinho o vídeo, gente. Vamos lá. Pronto, vamos para a nossa correção, tá? Coloca a C lá em cima, com caneta verde ou com lápis de cor verde. A cidade é um espaço com aglomeração de pessoas, de veículos, muitas construções e diversas atividades econômicas. Sim, isso daí é verdadeiro, tá? Agora, uma coisa que é falsa. No espaço urbano é possível ver muitos elementos naturais e muita vegetação natural? Não. Daí a gente vê lá no espaço rural. Aqui não. Aqui tem muitas construções, né? Muito cimento, muita rua asfaltada, pouca vegetação. Agora uma frase verdadeira. As áreas urbanas oferecem diversas oportunidades de lazer, de estudo, de trabalho. Verdadeiro. Mais uma coisa verdadeira. Nas cidades é possível ver o convívio de diferentes pessoas e culturas nos mais diversos espaços públicos e privados. Então, aqui tem diferentes culturas, tem povos aqui de muitos outros países, tem pessoas que vêm de outras regiões, de outros estados, do nosso próprio país. Então, tudo isso é diversidade, né, gente? Diversidade vem de diversos, são várias culturas, né? A gente pode aprender muito com uma outra pessoa. E essa pessoa também pode aprender com a gente. Essa troca é muito importante, é muito interessante, né? Ela faz com que a gente aprenda coisas de uma outra cultura. É bem legal, porque isso daí você vai acumulando conhecimento, né, para você também. E é falso. Muitas pessoas não encontram oportunidades na zona urbana e saem das cidades em busca de oportunidades na zona rural, onde a oferta de empregos é farta. É falso porque acontece exatamente o contrário, né? Não é a pessoa que sai aqui da zona urbana e vai procurar emprego na zona rural. Não. As pessoas saem da zona rural e vêm procurar emprego aqui, tá? Porque aqui tem mais ofertas de emprego. Então, ficou VF, VV, F, tá? Observe as imagens. Então, aqui nós temos algumas cidades, né, na zona urbana, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Recife e outra lá em Minas Gerais, Uberlândia.
Então, a gente percebe, olha quantas construções, né? Olha que vida, assim, pouca vegetação. Aqui vocês percebem, olha quanto movimento, todo mundo indo trabalhar ou indo realizar alguma atividade, indo para a escola, indo fazer uma compra, indo para um hospital, médico. A vida da gente não para, né? O dia da gente é bem agitadinho, assim, nós temos muitas atividades. É claro que agora não, né? Mas quando tudo voltar ao normal, vai voltar a ser uma vida, assim, com muitas atividades durante um único dia. Quais são as semelhanças, né? O que tem de parecido? Quais são as semelhanças existentes entre todos esses lugares classificados como cidades? Então, nessas imagens aqui, ó. Nas imagens é possível observar a grande quantidade de edifícios, que são os prédios, né? Grande quantidade de casas, as ruas são asfaltadas, tem muitos veículos e poucas áreas verdes. Aí vem, você mora na zona urbana ou rural? É claro que eu e você, né, nós moramos na mesma região, nós moramos na zona urbana. Agora tem duas perguntinhas que vocês vão responder, tá? De forma pessoal. 3, letrinha A. Se você pudesse escolher, você viveria na zona urbana ou na zona rural? E aí vocês vão escrever por quê. Eu viveria na zona porque, tá? Pensa antes na resposta, tá bom? Nada de pressa. Forma a resposta no seu pensamento primeiro, depois você passa para o papel, né? Depois de deixar parágrafo, começar a frase com letra maiúscula. E a letrinha B, por que as formas de lazer do campo e da cidade são diferentes? Então, pensa, o que a gente pode fazer aqui na cidade para se divertir? Né? A gente já citou várias coisas, parques, museus, cinema, teatro. E o que as pessoas podem fazer lá na zona rural para se divertir, tá? Então, aí vocês vão responder. Pensando nessas duas formas, né, de lazer, vocês vão pensar, vão responder por que as formas de lazer do campo e da cidade são diferentes. Pensa um pouquinho, tá? E forma a resposta pessoal de vocês. Hora de investigar. As cidades têm problemas. A gente já viu tanto a zona rural como a zona urbana tem problemas, né? Então, para tudo na vida tem sempre o lado bom e o lado ruim, né, gente? As cidades crescem e muitas transformações são feitas nas paisagens pelos grupos humanos. Algumas dessas transformações trazem melhorias para todos. Outras dessas transformações, né, causam problemas, ameaçando e prejudicando a qualidade de vida de seus moradores. Então, depende muito quando for fazer alguma coisa, né? Alguma transformação aí no espaço, tem que pensar muito. Tem que ter um projeto assim, pensando no futuro. Será que vai ser bom para a população? Será que não vai ser, né? Tem muitas coisas que são construídas que são ótimas, são muito úteis para a população. Tem coisas que são construídas que depois de um tempo não tem nenhuma utilidade, só se gastou dinheiro à toa. E às vezes até prejudicam os moradores. Vamos descobrir que problemas são esses? Então vocês vão ter um trabalhinho, né, para fazer. Vocês vão lá no final do caderno, tem essa folha cartonada, tá? Problemas das cidades. Então o que vocês vão fazer? A proposta, pesquisar sobre problemas das cidades. Objetivo dessa atividade, investigar os problemas existentes na cidade onde você mora ou em outra cidade que você quiser pesquisar. Seria bem fácil, né? Bem mais fácil pesquisar
Quais são os problemas da cidade onde nós moramos? Você pode dar uma opinião sua pelo que você vive nessa cidade, né? Quais são as dificuldades que você encontra na sua própria cidade, mas você também pode pesquisar na internet. Sempre tem notícias da nossa cidade, o que está sendo feito, o que ainda precisa ser realizado, quais são os problemas, os maiores problemas que a cidade enfrenta, tá? Procedimentos. Pegue a folha cartonada no final do caderno, na seção Brincar e Aprender. Utilize diferentes fontes de pesquisa. Pode ser internet, jornal, foto, um relato oral, né? De alguém que já viva na cidade há muito tempo, queira te contar alguma coisa. Crie uma notícia de jornal que relate o problema a pesquisar. Então, vocês vão criar uma notícia de jornal, né? Põe um título com letras grandes, né? Vai ser a manchete. E aí vocês vão escrever um pouquinho sobre os problemas da cidade que vocês vão escolher. Porque eu não sei se vai ser a cidade de vocês ou alguma outra cidade. E depois, claro, vocês vão guardar lá naquele saquinho onde vocês estão guardando todas as atividades que depois vocês vão entregar para a Pro, tá? Eu vou dar uma notinha nessas atividades. Então, é para pegar, né, essa folha. Página 169. Lá no trabalhinho, gente, vocês podem tanto escrever um pouco, pode deixar um espacinho também para um desenho, se vocês quiserem, né? Assim não fica muito escrita e também não fica só desenho, tá? Pode mesclar um pouquinho de escrita, um pouquinho de desenho, para ficar bem bonito. Conforme você aprendeu, quem vive numa cidade grande, com muitas casas e prédios, convive com muita gente, tem uma vida agitada e enfrenta o trânsito em grandes avenidas. Mas será que as cidades sempre foram assim? Troca de ideias. Será que as cidades sempre foram assim, ó, com todas essas construções? Converse com seus colegas e reflita. Como que eram as cidades antigamente? Lembram que nós tivemos uma matéria só falando de como que eram as cidades lá no início, né? Pois foram passando para... Bom, começou, né, com aldeias, povoados, aí foram construindo as pequenas cidades, né? Aí o progresso foi chegando. De fase em fase, foram usando aquilo que eles tinham de mais moderno, né? Hoje as cidades são bem modernas, mas antigamente não era assim. Antigamente não tinha tantas construções, muitas das ruas eram de terra, não eram asfaltadas, não tinha tanto trânsito, né? Mas também não tinham outras coisas que hoje são benefícios para a gente. Não tinha parques, hoje tem parques públicos, tem cinemas, teatros. Também tem bastante coisa legal, né, gente? A gente tem que também valorizar o que é bom. Como que viviam os moradores que habitavam o lugar onde hoje nós moramos? A vida era bem mais simples, né? Bem mais calma. As pessoas, eu me lembro que quando eu tinha a idade de vocês, depois que a gente jantava, né? A minha mãe ficava ali cuidando das coisinhas de casa e meu avô e minha avó colocavam a cadeira na calçada, os outros vizinhos também colocavam as cadeiras na calçada, os vizinhos ficavam batendo papo, conversando, e nós, as crianças, ficávamos brincando de esconde-esconde, pega-pega, tudo na rua, com algum familiar olhando. E eles também, claro, né? Fortalecendo a amizade de vizinhos. Hoje em dia, tem vizinhos que nem se cumprimentam, né? O meu avô, ele ensinou uma coisa assim,
Mas que era mais para aquela época, eu tô achando, né? Hoje também tem bastante amizade entre vizinhos, mas, nossa, também tem umas briguinhas. Eu acho tão feio isso. Mas o meu avô falava assim, olha, num momento de emergência, né? Os nossos vizinhos são os nossos primeiros parentes. Achei legal, eu guardei isso na minha memória, porque ele quis dizer assim, ó, às vezes numa hora assim de urgência, você não tem tempo de chamar um parente seu. Quem que você vai chamar para te ajudar? Um vizinho, né? Então ele falava, nossos vizinhos são nossos primeiros parentes. Isso quer dizer que naquela época também os vizinhos se davam muito bem, né? Tinham bastante amizade. Olha só que legal, tá todo mundo, cada um no seu portão com a cadeira, sentadinhos, conversando, as crianças brincando na rua. Difícil isso hoje em dia, né? Infelizmente. Por que acontecem essas transformações? É o progresso, né, gente? O progresso chegando cada vez mais, muita tecnologia. Então, o progresso traz algumas coisas positivas e algumas coisas que eram legais acabam ficando lá atrás, lá no passado. Seria tão bom se a gente pudesse reviver, né? Trazer de volta. Mas, em alguns lugares, já não dá mais, não cabe mais nada do passado, né? Agora eles só pensam em futuro, no presente e no futuro. Mas a gente tem que saber retirar de qualquer situação o lado bom, né, gente? Quem faz o dia da gente ser um dia positivo ou não, somos nós mesmos, né? Só a gente não se deixar abalar por qualquer coisa, manter a serenidade, ficar bem equilibrado, não deixar nada ficar te afetando. Aí o seu dia é bom, você usufrui bem na cidade onde você mora com aquilo que ela te oferece, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês se dediquem bastante, caprichem bastante em todas as atividades, tá bom? E não se esqueçam que tem o questionário de frequência, tá? Então, bye bye para vocês e um beijinho da Pro, gente. Tchau, tchau.